Tema da nossa mensagem hoje: o último conselho para um filho, né? O último conselho para um filho. Vamos fazer a nossa declaração antes? Quem está com Bíblia de papel, celular, levante ela, por favor. Nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em 1º livro de Reis 2, de 1 a 4. 1º livro de Reis 2, de 1 a 4. Projetou NVI, eu vou ler NVI. 1º livro de Reis 2, de 1 a 4. Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Não tem Bíblia? Vamos providenciar uma para você. Passa lá no gabinete, tu vai ganhar uma. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Baixe sua fronte. Pai, a sua palavra foi lida. A sua palavra, Pai, ela confronta e ela traz mudança, Pai. A começar em mim, Pai, confronte, Pai. Esteja mudando, Pai, o meu coração, esteja mudando minha mentalidade, que eu possa, Pai, aplicar tudo que for dito aqui, Pai. Que não seja nada de mim, Pai, somente de Ti, Pai. Nada desse vaso defeituoso, Pai, mas somente que haja unção, Pai, sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Davi, homem segundo o coração de Deus. A palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele, próximo da morte, ele chama o filho dele, Salomão, e passa essas orientações para ele. Davi, ele foi um rei que fez várias coisas erradas. Vou dar alguns exemplos aqui das coisas erradas que Davi fez. Não disciplinou o filho Aminon, que estuprou a irmã Tamar. Ele não disciplinou Absalão quando matou Aminon. Ele adulterou com Batseba. Matou Urias, marido de Batseba. Fez um recenseamento que trouxe uma praga sobre o povo. Esse recenseamento quis dizer o quê? Que ele não confiava na mão de Deus. Eu vou contar quantos soldados tem em Israel para ver se eu consigo vencer uma guerra. Isso aí queria dizer que ele não estava confiando em Deus. E ele fez um recenseamento e foi punido por isso. Uma praga sobre o povo de Israel. E o homem, segundo o coração de Deus, era cheio de falhas. E a Bíblia é poderosa, que ela não nos esconde isso. Porque por meio das falhas de Davi, a gente tira vários ensinamentos para nossas vidas, né? Existe um ditado, né, que é melhor aprender com o erro do próximo do que aprender no próximo para o próprio erro, né? A gente olha o outro cometendo o erro e aprende. Opa, não posso fazer isso, porque ele errou ali. Porque quando a gente comete um erro, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente paga um preço, né? Cada erro aqui de Davi, ele pagou um preço pelo erro. O adultério, a não disciplina dos filhos, tudo aqui teve um erro, teve alguma penalidade. O recenseamento, houve uma praga, se eu não me engano, foram 70 mil mortos. E tudo que a gente faz de errado, todo pecado tem uma consequência. A gente é perdoado,
mas a gente tem uma consequência. A gente paga por essa consequência. A consequência ela não é apagada. Mas e Davi? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Quando ele chega lá e vê que tem um gigante afrontando o povo de Deus, ele fala assim: quem é esse filisteu incircunciso que quer desafiar o exército do Deus vivo? Ele confiava, um garotinho confiava em Deus a ponto de desafiar um gigante. Todo um exército, ninguém tinha coragem de descer e batalhar. Garotinho ruivo tinha coragem, porque confiava em Deus. Outra característica de Davi para ser um homem segundo o coração de Deus, ele tinha um arrependimento genuíno. Davi se arrependia de forma genuína. Se a gente abrir lá o Salmo 51, depois vocês anotem aí, Salmo 51, ele retrata o arrependimento de Davi depois do adultério com Batseba. Ele tem um salmo lá sobre o arrependimento. Se a gente ler o versículo 2 e 3, está lá: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ele sabia que era um pecador e ele sabia que dependia de Deus para que ele não caísse em pecado, para que Deus cuidasse dele. Então, ele tinha um arrependimento genuíno. Outra característica, para ser um homem segundo o coração de Deus, ele buscava sempre a vontade de Deus. Ele ia para o combate, mas perguntava antes para Deus: é para eu ir? Devo ir combater? Deus virava e falava assim: vai que eu sou contigo. E ele ia. Ele não se movimentava sem saber a vontade de Deus. E a gente tira o ensinamento disso aqui. A gente tem que se mover seguindo a vontade de Deus em tudo. Ah, mas Davi pedia orientação para um combate. Isso aí eu também faria se eu fosse rei. Se eu fosse um presidente da república, eu ia perguntar a Deus. Mas ele quer ouvir também as pequenas coisas, as pequenas decisões. Ele quer ouvir, ele quer da sua boca. Outra característica para ser um homem segundo o coração de Deus, ele adorava e amava adoração e amor pela palavra de Deus. Ele era um adorador genuíno. Quando ele vai buscar a Arca da Aliança, que estava na casa de Obed-Edom, ele faz uma grande festa. A cada 6 passos ele sacrificava. Ele saiu dançando à frente. Foi nesse problema aí, nessa situação aí, que Mical não teve filhos, né? Porque ela falou: você não está com postura de rei. Mas ele era um adorador verdadeiro. Ele se prostrava diante de Deus. Ele não estava preocupado com quem estava do lado dele, com o que os outros iam pensar. Ele era um adorador. E ele amava a palavra de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele era humilde e grato por tudo que Deus fazia na vida dele. E Davi se humilhava diante de Deus. Depois do adultério, Batseba fica grávida e esse bebê ele fica doente. E ele se humilha, ele se prostra, rosto no chão, jejuando durante 7 dias, se humilhando na presença de Deus para que a criança fosse curada. E a criança não foi curada, aquela criança morreu, mas ele se humilhava na presença do Senhor. Essa era outra característica de humildade e gratidão. Em 2 Samuel 22 e Salmo 18 é praticamente uma cópia do que está escrito em 2 Samuel. A gente tem o cântico de louvor de Davi. Davi, quando ele teve todos os seus inimigos, quando Deus livrou ele de todos os seus inimigos, inclusive de Saul, ele fez esse salmo, que é o Salmo 18, e está lá em 2 Samuel 22. E a gente consegue extrair algumas características de Davi, desse salmo e de Samuel 22, 2 Samuel 22. Qual é a primeira característica que ele tem? Ele afirma que em quem está a sua fé e confiança. Como a gente viu no caso de Golias aqui agora, ele confiava em Deus, né? E inicia assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro,
és o meu Salvador, que me salva dos violentos. Ele sabia em quem confiar. Ele confiava em Deus. Ele não recorria a ninguém, ele recorria a Deus. Ele confiava. Ele faz assim uma referência como Deus, a torre alta que o protegia dos inimigos. Deus era o escudo dele, que o protegia dos inimigos. E a gente tem que ter essa mesma referência nas nossas vidas. A gente passa por diversas aflições desse mundo, várias tempestades, e a gente tem que ter essa noção. Quem nos defende? Quem é o nosso escudo? A gente não precisa depender de homens, não precisamos depender da nossa força. É só crer que Deus é a nossa torre alta, é a nossa proteção. Davi ensina a quem recorrer na hora da angústia. Ele fala assim, né? Olha só a angústia do coração de Davi. Ondas da morte me cercaram e torrentes da destruição me aterrorizaram. Ele faz referência, né, a eventos, climáticos, né? Ondas da morte me cercaram, torrentes da destruição me aterrorizaram. Aí depois ele fala, cordas da sepultura me envolveram e armadilhas da morte me confrontaram. Uma pessoa que diz isso, ela está bem? Ela está passando por aflições, está passando por problemas, tribulações, e é grande, não é pequeno. Ele fala sobre destruição, fala sobre morte. E tem aflição maior do que a morte? Acredito que não tem aflição maior do que a morte. Em 2 Samuel 22, 7 ele fala, na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus do seu templo, e ouviu a minha voz, e o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Esse texto é interessante. Acho que todo mundo aqui, quem tem filho, já viveu isso, né? Quando a gente está em casa tranquilo e escuta um grito de um filho, aquele grito de aflição, de dor, que a gente sai correndo, não sabe nem quem está pela frente, o que está pela frente, sai derrubando tudo, e vai lá e o que está acontecendo com o filho, se ele socorreu o filho. Esse texto é a mesma coisa. Vamos quebrar o protocolo aqui? É importante ler isso. Abra só, tem como projetar? 22, 2 Samuel 22, a partir do 7. Segunda Samuel 22, a partir do 7. Está em que ali? NVI? NA. Olha só o filho pedindo socorro. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Aí olha só Deus ouvindo. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, a terra se abalou e tremeu. Aqui está Deus descendo, quebrando tudo. Vacilaram também os fundamentos dos céus, e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e o dispersou. Então se viu o leito do mar e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou e me tirou das águas profundas. Aleluia! É um filho pedindo socorro e Deus descendo, quebrando tudo pela frente, não vendo nada que tenha pela frente, estende a mão e socorre o filho dele.
Esse é o nosso Deus. É o Deus que atende ao chamado dos seus filhos. É um Deus que atende o clamor dos seus filhos. É igual aquele pai que tem piscina em casa, que grita assim, está se afogando, ele sai correndo, quebrando tudo, pulando janela, estende a mão e socorre o filho que está dentro d'água. Esse é o nosso Deus. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas. Olha o que Davi viveu. Olha como Davi conhecia esse Deus que servimos. Sabia que ele era o porto seguro dele. Davi, ele confia na vontade de Deus. Davi confia em Deus, na sua vontade. Davi não tem vontade própria. Lembra que eu falei que ele perguntava tudo, a direção de Deus? Pode ir para a guerra, que eu vou te dar a vitória. É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. É Deus que nos direciona. A caminhada cristã não é uma caminhada sozinha. É Deus que nos direciona. É Deus que nos dá força nessa caminhada cristã. É Ele que nos ampara nessa caminhada cristã. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Salmos 18:30. Glória a Deus. A gente viu aqui algumas características de Davi. O homem segundo o coração de Deus. O homem que pecou várias vezes, fez um monte de coisa errada, mas era um homem segundo o coração de Deus. E na sua vasta experiência de erros e acertos, no final da vida ele chama Salomão e dá uns conselhos para ele. E nós hoje, no final da nossa vida, se a gente chama um filho para dar alguns conselhos para ele, o que a gente vai falar para ele? Onde aplicar o dinheiro? Com quem ele vai se casar? Qual faculdade ele vai fazer? Qual profissão ele vai seguir? Para ele cuidar da saúde dele? Qual religião que seguir? E qual igreja congregar? O que você vai falar para o seu filho num último conselho, no leito de morte? Davi teve essa oportunidade e falou com Salomão. E qual foi o primeiro conselho dele para Salomão? Está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem. E o que é ser corajoso ou forte? Ser corajoso ou forte é ser persistente. A falta de coragem é a primeira dificuldade da vida e você desistir. Você já conhece alguma pessoa que desiste de tudo? Não completa nada? Conhece alguma pessoa assim? Essa pessoa é uma pessoa sem coragem. Ser corajoso é persistir. Não é desistir. É vencer. É permanecer. A gente viu aqui o curso de homens. Homens posicionados. Homens que agora, minha família pertence ao Senhor. E eu não desisto. Não volto atrás. Essa é minha posição. Isso é ser corajoso. Isso é ser forte. O segundo conselho, seja homem. Seja homem. E não é o seja homem no sentido de só para o homem. É a característica que Deus disse lá em Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. São características que o homem e a mulher, elas devem preservar, devem ter dentro deles. Primeiro, o cultivar. Cultivar a comunhão com Deus. Cultivar é o quê? É plantar, regar, e aquilo vai crescer. Cultivar a comunhão com Deus é leitura da Bíblia, oração, são as disciplinas espirituais. Cultivar o amor no casamento. Cultivar o amor na família. Cultivar o caráter cristão. Você ser o exemplo no seu trabalho. Cultivar os filhos, a criação dos filhos com exemplo. Cultivar a comunidade de fé. Você ser bênção onde você está plantado na sua igreja. Cultivar a excelência no trabalho. Você ser aquele funcionário exemplar, porque você carrega o nome de Deus.
Cultivar relacionamentos saudáveis. Você cultivar relacionamentos saudáveis. As más conversações corrompem os bons costumes. Será que as tuas amizades só falam coisa que não presta? Só fala coisa torpe que tira você da presença do Senhor? Isso é cultivar relacionamentos saudáveis. Cultivar amizades com valores e bases bíblicas. Amizades que te façam crescer. Afaste-se um pouco de amizades que te afundam. Amizades que querem te levar para o fundo do poço. Afaste-se. Quando você estiver cheio da presença de Deus, você volta e apresenta o evangelho genuíno para essa pessoa. Afaste-se. Guardar. O que precisamos guardar? Guardar o coração. O evangelho está muito avacalhado. A gente toda hora tem um escândalo. Pastor adúltero, cantor que cobra milhões, tem um não sei o quê, tem aquilo outro. Nós temos que guardar os nossos corações. Guardar o nosso coração. Isso não pode nos distrair, não pode tirar a nossa atenção. Temos que guardar o nosso coração. Guardar a nossa fé. A gente orou 10 anos por uma cura do câncer. A pessoa foi levada. Você chuta o balde? Não. Você guarda a sua fé. Foi feita a vontade de Deus. Guarde a sua fé. Não deixe que os acontecimentos atrapalhem ou diminuam a sua fé. Guardar a santidade. Deus quer uma noiva pura, vestes brancas. Não deixe o mundo dizer que santidade é coisa do passado. Santidade é uma velha doutrina. Santidade é o velho evangelho. Santidade é para hoje. Guarde a sua santidade. Guarde o seu lar. Proteja o seu lar. Cerque o seu lar. Ore pelo seu lar. Você, homens, a gente viu aqui homens, a parte espiritual do lar. Guarde o seu lar. Ore pelo seu lar. Envolva o seu lar com fogo. Casas que, mães solos, cumpra essa missão. Envolva o seu lar. Cubra o seu lar com fogo. Oração. Ore pelos seus filhos na madrugada. Abençoe os seus filhos quando estiverem dormindo. Faça um culto doméstico. Isso é guardar o lar. Guarde os mandamentos do Senhor. Guarde as escrituras. Guarde no seu coração e mente. Não basta só ler, tem que guardar. Guarde o testemunho. Você precisa de um testemunho de fé. Não envergonhe o evangelho. Não caia em escândalo. Guarde o seu testemunho. Guarde a unidade com os irmãos. Evite fofoca. Evite falar mal do próximo. Evite dissensão entre os irmãos. Guarde a união entre os irmãos. Isso destrói a comunhão. Glória a Deus, igreja. Está todo mundo aí? Isso é o seja homem. Seja homem é cultivar e guardar. Obedeça ao que o Senhor, o Deus, exige. Ande nos seus caminhos. Ande nos caminhos do Senhor, sem se desviar. O caminho é só um. O caminho é estreito. A porta é estreita. Olha para frente. Olha para Cristo e parte na direção dele. Não deixa nada desviar o teu olhar. As distrações virão para te desviar do caminho. Problemas surgirão para desviar do caminho. Mas olhe o caminho. Não mude o caminho. Foque em Jesus Cristo. E você vai seguir pelo caminho. Se você baixar a sua cabeça, você vai se distrair. Olhe para Cristo e nada vai te distrair. Líderes religiosos adúlteros não vão te distrair. Falso evangelho não vai te distrair. Nada disso vai te distrair, porque o seu foco é em Cristo. Glória a Deus. Obedeça aos seus decretos, estatutos e mandamentos. Isso aqui é outro conselho. Seja corajoso ou forte, seja homem, ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, estatutos e mandamentos. Faça o que está na Bíblia, obedeça o que está na Bíblia. Deus, Ele reconhece quem o ama e obedece.
João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Eu já falei aqui algumas vezes, né? A linguagem do amor de Deus é o amor. Ele reconhece quem o ama quando o obedece. Vou falar aqui mais uma vez. Tem um livro chamado 5 Linguagens do Amor, para a gente reconhecer a linguagem do amor do próximo. E a linguagem do amor de Deus é a obediência. Quando a gente obedece aos mandamentos, aos estatutos, às ordenanças, ele reconhece assim: aquele ali me ama, porque ele obedece. E aquele que ama é nascido de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor reflete a presença de Deus. Quanto mais a pessoa está cheio do amor de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da intimidade com Deus, a pessoa ela exala amor, ela exala paz, ela exala felicidade, porque ela está cheio de Deus. E Deus é amor, e ela começa a transbordar amor, porque ela está cheio da presença de Deus. Obedeça às suas ordenanças ou juízos. Obedeça às ordens de Deus para a sua vida. Se Ele tem um propósito para você, não siga outro caminho, segue o propósito que Ele te deu, porque você vai ser muito mais feliz no propósito que Ele tem para você. Ele quer que você seja médico, vá ser médico. Não tenta ser advogado. Segue o que Deus tem para você. Ele quer que você seja missionário. Para de dizer não, que Ele tem o melhor para você sendo missionário. Ele quer você como pastor. Para de dizer não. Para de inventar desculpa. Vá ser um pastor, que Ele vai cuidar de você. Para de se desviar. Obedeça às suas ordenanças, os seus juízos, às suas decisões. Submeta tudo à vontade de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. E Ele agirá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Siga os planos de Deus para a sua vida. Siga o que Ele tem para você. A sua vida está escrita desde o ventre da tua mãe. Segue os planos de Deus. Procure saber o que Ele deseja para você. Não dê cabeçada. Para de dar cabeçada. Para de cometer erro. Segue o que Deus tem para você. Eu já falei aqui milhões de vezes, eu nunca quis ser pastor. Mas nunca estive tão feliz. Porque eu parei de fugir. Parei de fugir do meu propósito. Parei de fugir do que Deus tinha para mim. E você vai ver que você vai ser mais feliz. Você vai trabalhar bem mais, mas você vai ser mais feliz. Porque você vai estar dentro do que Deus tem para você. Obedeça aos seus testemunhos. Viver de acordo com a essência de Deus. Viver como Deus é. E como Deus é? Como é que a gente sabe que Deus é? Olhando para Cristo. Filipe pede para Jesus mostrar o Pai, lá em João 14, 8 e 9. E Jesus responde: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus é o Pai. Quem olha para Jesus, vê Deus. Quem olha para Jesus, vê como Deus é. E quem Jesus é? Quem Deus é? Deus prioriza o amor e a compaixão. A mulher adúltera,
Todos esperavam o quê? Apedrejamento. Veio Jesus, perdão. Esse é quem Deus é. O Deus que perdoa. Não é o Deus que apedreja. Não é o Deus que condena. Não é o Deus que julga a pessoa. Julga os pecados. Deus é aquele que se encontra com os excluídos. Ele se encontrava com os publicanos, se encontrava com os pecadores, se encontrava com os fariseus, comia com eles. Ele não excluía ninguém. Essa é a essência de Deus. Por que nós excluímos as pessoas? Por que nós excluímos homossexuais? Por que nós excluímos pessoas, as minorias? Por que nós fazemos isso? Jesus, ele nunca fez isso. Deus, ele não faz isso. Ele não exclui ninguém. Ele recebe a todos. Ele recebe a todos com amor. Igual ele falou para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Ele recebe a todos. Jesus, ele transforma o templo. Ele transforma a igreja. Ele chega na igreja, onde tinha pecado, com um chicote. Ele vira tudo e quebra tudo, porque ele amava a casa de Deus. Ele amava a casa de oração. E hoje nós, como templos do Espírito Santo, somos a casa. Ele ama essa casa. E ele vai revirar tudo. Ele vai dar umas chicotadas para que você preze por essa casa, para que você cuide dessa casa. Jesus, ele rejeita o legalismo, a religiosidade. Jesus, ele ama o evangelho puro, o evangelho de arrependimento, o evangelho de mudança de vida. Quem você era já não é mais, porque você nasce de novo quando você recebe Jesus como seu Salvador. Chama o louvor, por favor. Jesus é aquele que ensinou a amar o próximo. Jesus foi aquele que ensinou a amar os que vos perseguem. Jesus foi aquele que ensinou a amar o inimigo. Nós temos que ser essa cópia, ser esse testemunho vivo de Cristo, testemunhar, ser uma cópia de Cristo. Esses foram os conselhos de Davi para Salomão. Conselhos de Davi para Salomão. Ele poderia ter aconselhado muitas coisas, mas ele escolheu dar esses conselhos para Salomão. E no final, ele teve ainda uma promessa. Ele prometeu algo se ele seguisse todos esses conselhos. Assim, você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. A gente lê às vezes prosperidade na Bíblia e acha que é financeira. Prosperidade é tudo. É uma família ajustada. É uma família abençoada. É uma casa cheia do amor de Deus, uma casa cheia de paz. Isso é prosperidade. E é uma promessa para isso, quando segue esses conselhos que Davi deu para Salomão. Se os seus descendentes, isso aqui foi dito para Davi, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente, olha como a gente deve ensinar os nossos filhos, e me seguirem fielmente de todo o coração, não é parte do coração, não é 10%, é 100% do coração, e de toda a alma, não é parte da alma, é de toda a alma. Ele quer a nossa adoração em integralidade, ele quer o nosso louvor em integralidade, ele quer o nosso sacrifício integral, ele não quer parte do nosso sacrifício. Essa é a promessa que Deus fez a Davi. E hoje nós somos exemplos disso. Nós somos descendência de Davi. Cristo é descendência de Davi. E nós somos
co-herdeiros com Cristo. E nós somos descendências de Davi. Está se cumprindo. Porque Davi seguiu, Salomão seguiu. No final ele deu umas avacalhadas lá, mas ele seguiu. Nós temos que seguir. Nós temos que seguir esse roteiro aqui, seguir essa ordenança, para que Deus cumpra essa promessa na nossa vida. E quais foram os conselhos? Ter coragem, ser homem, obedecer a Deus e imitar a Deus por meio dos exemplos de Jesus. Esses são os conselhos. Vamos ficar de pé? A gente falou no início, né, aquelas palavras, né, do pastor Márcio Valadão, né, aquela declaração de fé, né. A Bíblia, ela é um manual para a nossa vida. Se a gente seguir ali fielmente aqueles conselhos, essas ordenanças, tudo vai acontecer de forma correta na nossa vida. Se a gente quiser brigar com o que está na Bíblia, a nossa vida não vai andar muito bem. Porque a gente vai estar brigando com a palavra de Deus, tentando seguir o que a gente acha. E isso é o quê? Orgulho. Quando a gente faz as coisas da nossa forma, a gente está sendo orgulhoso. E Deus, Ele ama os humildes. Ele ama os quebrantados. A gente vive um evangelho coach, onde ele diz que você consegue, você pode, você vai fazer tudo, porque você pode tudo. A gente não pode nada. Isso é orgulho. Isso é ser orgulhoso diante de Deus. Quando você chega diante de Deus, como naquela parábola, não conseguindo nem olhar, mas de cabeça baixa, reconhecendo que você é um pecador, que você não merece ter um Deus que te ame dessa forma. Ele reconhece em você um filho humilde, um filho leal, um filho fiel. E ele vai transformar a tua vida. Mas para isso, nós temos que deixar os nossos braços, a nossa força, a nossa confiança em nosso conhecimento. Nós temos que entregar completamente a nossa dependência a Deus. A dependência a Deus. Essa semana eu fui afrontado, né? Algo que eu já vivi, voltou, tentou me perseguir e tentando me tirar da graça, me tirar da presença. Mas eu, com a força de Deus, com a força de Jesus, me ajudou, me fortaleceu para que eu pudesse confrontar as investidas do inimigo. Se eu confiasse na minha força, no meu braço, hoje eu não estaria aqui, porque eu estaria deprimido em casa chorando. Porque o inimigo, ele é sujo, ele sabe. E se você tentar pelas forças do braço, pelo seu entendimento, ele vai te derrotar. Ele vai te derrotar. Por isso que temos que confiar em Deus. Confiar nos planos dele, na vontade dele. E ele vai resolver os nossos problemas. Vamos louvar o Senhor?